A Epopeia dos Degredados. Antônio Fernandes esteve uma vez no Brasil, a bordo de uma das 3 embarcações da frota de Pedro Álvares Cabral, em fins de abril de 1500. Antônio Fernandes seguiu viagem para o Índico, destino da expedição. Foi deixado em Sofala, feitoria comercial árabe na costa do atual Moçambique. Por 15 anos, Fernandes explorou o rio Zambeze e descobriu a sede do Império do Monomotapa. Foi o mais importante personagem da conquista, que seria completada ao longo de 4 séculos, com avanços e reveses, do sudeste da África para Portugal. Antônio Fernandes, carpinteiro da Ribeira das Naus, era degredado, um criminoso, como muitos dos chamados lançados, homens solitários empregados na aventura de devassar o interior de 4 continentes. Alguns deles foram obrigados à missão. Outros, como João Ramalho, o primeiro a fundar uma vila no interior do Brasil, deram-se a ela por conta própria. China, Japão, Índia, Sri Lanka, Indonésia, Malásia, Etiópia, Tanzânia, Quênia, Zimbábue, Moçambique, Congo, Nigéria, Benin, Guiné-Bissau, Senegal, Brasil, Argentina e Paraguai são alguns dos países modernos cujos territórios e povos foram apresentados uns aos outros por portugueses, solitários ou em pequenos grupos, em expedições oficiais, missionárias ou autônomas, nos séculos XV e XVI. Antes disso, japoneses não sabiam que existiam africanos, chineses que havia americanos, malaios que havia europeus e vice-versa. O feito seria extraordinário em qualquer tempo, levado a cabo por qualquer potência. O fato de ter sido realizado por um pequeno, periférico e relativamente pobre reino, num tempo em que o único oceano devassado por embarcações era o Índico, é simplesmente o mais fantástico empreendimento em 200 mil anos de andanças do Homo sapiens sobre o planeta. As dimensões das descobertas e da diáspora lusa, engrossada por contingentes de flamengos, bretões e italianos, foram colossais. Em 1500, apenas 1 milhão dos 80 milhões de europeus era português. O historiador Charles Boxer calcula que entre 1400 e 1600, cerca de 1.125.000 pessoas deixaram Portugal continental para se estabelecerem nas Ilhas Atlânticas, Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde e São Tomé, costas ocidental e oriental da África, subcontinente indiano, extremo oriente, sudeste asiático e América do Sul. Vitorino Magalhães Godinho, mais comedido, estima o êxodo peninsular, excluídos os demais europeus, em 280 mil entre 1500 e 1580. Gente de todas as partes, dos pouco mais de 90 mil quilômetros quadrados de Portugal continental, menos de 1% do território europeu e menor proporção ainda em relação à máxima extensão dos domínios do Império Português. Nobres, militares, judeus, comerciantes, lavradores, vagabundos e degradados participaram ativamente da aventura marítima, enfrentando mares até pouco antes desconhecidos em embarcações recém-inventadas. Quem era esse povo capaz de proeza tão difícil de adjetivar? Por que é o protagonismo português na colonização do Brasil apontado como causa principal da tradição autodepreciativa brasileira? Não deveria ser o contrário? Nota 1. Mwene Mutapa era o título dado aos reis do território correspondente aproximadamente ao atual Zimbábue, no início do século XVI. Traduzido como Monomotapa pelos portugueses, permaneceu para a história como topônimo do respectivo reino, em decadência quando da chegada de Antônio Fernandes. Rico em ouro e fortemente militarizado, o Monomotapa, etnicamente banto, impôs domínio sobre os colonos portugueses, cobrando-lhes impostos, pelo menos até o final do século XVII. Nota 2. Portugal chegou a dominar áreas dos atuais África do Sul, Zimbábue e Malawi, mas foi forçado a recuar pelos ingleses no final do século XIX, restando-lhe apenas o território correspondente ao atual Moçambique.